Sobre a controvérsia de fechar ou não instituições de ensino e escolas, no momento em que a gente está, que começa a transmissão comunitária em São Paulo e no Rio de Janeiro. Quanto mais eu leio sobre o assunto, mais eu tenho tranquilidade e firmeza para dizer que a resposta é sim. E isso, inclusive, embasada por uma publicação recente do Centro de Controle de Doenças Europeu, o CDC europeu. O que eles falam no documento deles é que, com base em experiências prévias com epidemias de influenza e com a experiência da China, utilizando uma modelagem matemática, eles conseguem prever que quanto mais precoces são essas medidas, maior é a atenuação do pico epidêmico. E por que a gente quer atenuar o pico epidêmico? Porque o sistema de saúde não dá conta de uma sobrecarga, então a gente precisa espalhar os casos ao longo do tempo, em vez de ter todos eles concentrados num período curto de tempo. Para aqueles que têm acima de 60 anos, e que tem doenças prévias, nessa faixa etária o risco começa de fato a subir, e quanto maior a faixa etária, maior o risco, que pode chegar a 15% de mortalidade. Isso é bem alto. Então, vocês são o grupo de indivíduos na sociedade que precisam se preocupar consigo. Evitem ao máximo aglomeração, distanciamento social, mantenham pelo menos 1 metro de distância nas interações sociais. Cuidado o binômio avós e netos, porque lembrem que as crianças têm manifestação assintomática ou oligossintomática e estão transmitindo, tá certo? Então vocês são a população que vão precisar ter um cuidado extra até o Covid se transformar num influenza aí endêmico que a gente já está acostumado. Falando um pouco do Covid para os jovens, qual deve ser então a nossa disposição? A nossa disposição não deve ser de medo, mas de empatia. Por quê? Porque o Covid-19 em jovens, ele é uma doença absolutamente benigna. Então não faz nenhum sentido haver uma disposição emocional de medo, de pânico, não é o caso. Mas ao contrário, também não é o caso de relaxar completamente. Vocês são uma parcela da população muito importante que vai controlar a transmissão desse vírus. E por que empatia? Empatia com outros grupos de risco, empatia com pessoas com mais idade, com outras doenças. Esses sim estão sob maior risco de ter manifestação grave do Covid. E é por isso que a sua empatia é importante, não o seu medo. Crianças e Covid-19. Então, esse é outro grupo populacional que não há nenhuma preocupação sobre eles, tá certo? Tanto a casuística chinesa quanto a casuística italiana, o número de fatalidades é quase zero relacionado à população com faixa etária menor do que 10 anos. Então, por que a gente fecha a escola? Por que a solicitação de fechar instituições de ensino? Por quê? Para a gente controlar a transmissão em sociedade, porque essa população ela se infecta e ela transmite, ela só não vai adoecer do vírus. Então esse é o cuidado, mas não existe motivo para os pais e as mães estarem preocupados com a segurança física dos seus filhos. Não temos nenhuma expectativa de ter fatalidade aqui pelo Covid naqueles que têm menos de 10 anos de idade. Porque eu disse até o Covid se transformar num influenza endêmico, a expectativa é que isso vai acontecer e o Covid vai ficar por aí. Não existe a expectativa de que isso seja um fenômeno isolado que vai desaparecer. A gente vai estar aí lidando com ele, mas aí de forma diferente, porque já vai haver imunidade em uma boa parte da população, então a gente não vai ter um pico de casos, vai ter um comportamento parecido com influenza. Daqui mais um tempo já é possível que tenhamos vacina, tratamento, então a gente vai estar aí lidando de forma bem melhor com ele mais para frente, mas por agora a recomendação para pessoas acima de 60 anos e quanto mais velho, maior, é bastante cuidado na interação social, evitar ao máximo o risco de contaminação.